Olá, pessoal, ouvintes e internautas assinantes aqui do canal do FIS no YouTube. Eu sou Fernando Cesarotti e estou aqui com a Maria Fernanda Violatti, analista CNPI, que vai falar com a gente sobre o que a gente pode esperar para os fundos imobiliários em 2025. Maria Fernanda, boa tarde para você. Tudo bem aí? Como é que estão esse fim de ano muito agitado no mercado, né? Boa tarde, Cesarotti. Final de ano com emoção, eu diria, viu? Cheio de altos e baixos e principalmente mais baixos do que altos. Só para situar nossos internautas aqui, a gente está gravando na terça-feira, no dia 10 de dezembro, né? A gente tem um dia de queda do IFIX hoje, um dos piores dias do ano do IFIX. Mas quando está muito ruim, muitas vezes pode representar oportunidade, né, Maria Fernanda? Perfeito, Cesarotti. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo, tem aquele ditado, né? Antes de falar qualquer coisa, até em relação a finanças, né? Mas já dizia o ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenços. E o cenário atual, realmente, acho que está trazendo aí patamares do índice fixo e patamares dos fundos imobiliários que, como você mesmo falou, historicamente, a gente não via há bastante tempo. Então, um ponto de entrada hoje para aquele investidor que está orientado a longo prazo, muito atrativo. Então, acho que ao mesmo passo que realmente está trazendo alguma tristeza para aquelas pessoas que estão efetivamente vendendo, ou seja, realizando seus prejuízos, também tem o outro lado da moeda, aquele que está comprando com bons preços, bons descontos, e principalmente quando a gente olha para os fundos imobiliários, Cesarotti, tem uma questão muito básica, né? A gente está falando, a gente fala principalmente fundos de tijolos, fundos de papel, e quando a gente fala dos fundos de tijolos que tendem a ir e terem comportamento pior nesse cenário de taxa de alta da taxa de juros Selic, a gente sabe que quando a gente está falando, no portfólio desses fundos tem imóveis. E esses imóveis hoje estão sendo negociados no mercado secundário com descontos expressivos em relação, né, se a gente fosse fazer uma compra desse imóvel diretamente no mercado, o preço do metro quadrado está substancialmente acima daquele preço do metro quadrado com o valor das cotas praticadas no momento. Ou seja, realmente, na minha visão, apesar de ouvirmos aqui falar tanto sobre, né, as quedas e as pessoas estarem tão focados realmente na baixa histórica, ao mesmo tempo abrem grandes oportunidades também. Certo. A gente vai falar um pouquinho, né, dessa conversa nossa, um pouquinho sobre cada segmento de FIIs, né? Mas é legal que você já deu esse panorama mais geral do mercado. E acho que, assim, faz sentido a gente falar que também, de certa forma, apesar da gente ver a questão, principalmente a questão fiscal movendo aí o mercado ultimamente, né, e com isso impactando também o dólar e tal, me parece, de certa forma, que os fundamentos macroeconômicos, de uma forma geral, não caminham tanto assim para um cenário em que os juros precisassem ficar tão altos. Me parece um certo descompasso entre a reação do mercado e a economia real. Assim, você concorda? Você acha que é um pouco ilusão da minha parte? O que você acha? Eu acho que já dizia o ditado, o remédio da inflação é a alta da taxa de juros. E a gente realmente tem uma inflação persistente. E mesmo com toda a expectativa da gente ter aí aumentos em 2025 mais substanciais, ainda assim a gente vai ter a inflação bem acima da meta, né? Então, os estudos mostram, os principais economistas de mercado têm projeções que a gente deva chegar aqui com a taxa de juros Selic em 2025 até um pouco acima de 14%, para justamente a gente tentar conter essa inflação que hoje, dado, né, o pacote apresentado, entre outras coisas em relação aos gastos fiscais, a gente tem aqui um esforço maior do lado da política monetária para tenha essa contenção, né, uma política monetária mais contracionista. Inclusive, você bem mencionou, a gente está hoje no dia 10 de dezembro, e amanhã nós temos uma decisão do Copom em relação a um novo aumento da taxa de juros Selic. Então, se a gente fosse parar para pensar,
há um mês atrás, talvez, a perspectiva dos principais investidores e economistas de mercado era que talvez tivéssemos aqui um aumento de 0,5 pontos percentuais nessa data, né, de dezembro. Mas hoje o cenário mais provável e discutido aqui em mercado é de que a gente tenha uma taxa de juros, uma elevação em um ponto percentual, né? Então, nesse sentido, mostra que esses ajustes da política monetária, eles estão sendo feitos principalmente para que a gente traga tanto a taxa de juros, né, aliás, a inflação para sua convergência, dado que a gente teve um pacote de gastos fiscais, né, um pacote apresentado um pouco fora do que era esperado pelo mercado. Então, acho que nesse sentido, essas políticas acabam sendo necessárias, Cesarotti. É inevitável que a gente tenha uma política monetária mais contracionista nesse cenário. E isso, né, dizendo tudo isso, a gente tem sim uma expectativa de já termos pelo menos um corte da taxa de juros Selic ao final de 2025, mas vamos lembrar, né, todo esse contexto, a gente está falando de uma taxa de juros em patamares bem elevados, a gente está falando de um cenário que realmente acaba impactando diversos ativos e diversas classes de investimentos de renda variável, principalmente aqueles que têm uma correlação negativa com a taxa Selic, e a gente sabe que também acaba tendo um impacto geralmente mais positivo e um fluxo, né, uma migração de recursos, um desvio de recursos, principalmente para os ativos de menor risco. E aí, nesse sentido, muitos investidores migram para a renda fixa. Então, é um cenário bastante esperado em 2025, que a gente tem ainda um ano de ajustes, né? Um ano que teremos vamos entender o quanto que a dose do remédio está sendo eficaz, porque são doses, né? Basicamente é isso. Então, aumenta um pouquinho, não é necessário aumentar um pouco mais. Então, a gente vai sentir qual é a dose necessária desse remédio para realmente conter essa inflação. E legal que você já antecipou um pouquinho a próxima pergunta que eu ia fazer, que é justamente para explicar um pouco, até para aquele investidor que está aqui, que caiu aqui no canal, que é um pouco mais iniciante, né? Por que existe essa correlação? Então, você falou que em parte é porque os juros mais altos tornam a renda fixa mais atraente e isso afasta o investidor e ele volta para vender os ativos e isso joga o preço dos FIIs mais para baixo. Seria mais ou menos isso? A correlação, na verdade, quando a gente está falando de uma correlação negativa da classe dos fundos imobiliários, a gente fala principalmente dos fundos de tijolos. Ou seja, no momento onde a economia está fomentada, no momento onde a gente tem uma taxa de juros em baixos patamares, as pessoas elas precisam correr um pouco mais de risco para que o seu dinheiro, o seu investimento, ele tenha retornos maiores. Então, quando a gente está falando que a taxa de juros está elevada, é o oposto. Nada mais é que, por que eu vou correr um pouco mais de risco, sendo que os investimentos mais seguros, hoje o Tesouro Direto, está me remunerando em patamares muito elevados. Então, por que eu vou correr um pouco mais de risco para uma remuneração, um spread pequeno em relação a essa remuneração, esse recurso que vem ali, esse retorno da renda fixa? Então, esse é um pouco do cenário da lógica por trás. E aí, a gente fala bastante que existe uma correlação negativa dos fundos de tijolos em relação ao aumento da taxa de juros Selic e uma correlação até, eu diria, positiva dos fundos de papel com a taxa de juros Selic. Então, lembrando por quê? Alguns fundos de papel, quando a gente está falando dos fundos de papel, eles são fundos que têm nos seus portfólios certificados de recebíveis imobiliários, e esses certificados de recebíveis imobiliários nada mais são do que uma dívida. Então, é quase que uma renda fixa. De um lado tem o tomador da dívida, do outro lado tem quem está cedendo essa dívida, que no caso são, né, os gestores refletidos ali por todos os investidores, né, por todos os cotistas. E aí, esse tomador, ele toma uma dívida ele paga uns juros ou indexado em CDI+, ou ele paga indexado em inflação. E aí, nesses dois indexadores, quando a gente está falando, tem uma dívida
tem então um fundo de papel, o seu portfólio tem a maior parte dos CRIs indexados em CDI. Sim, essa classe acaba tendo um comportamento favorável num cenário onde a gente está falando de uma elevação da taxa de juros Selic, porque se a gente está falando vai aumentar a taxa de juros, muito provavelmente os rendimentos desses fundos também aumentam na mesma, eu diria que na mesma proporção, porque eles têm seus indexadores atrelados à taxa de juros Selic. Então, esse é um dos principais motivos que a gente escuta, fundos imobiliários de papel vão bem quando a taxa de juros também está elevada. E aí eu vou lembrar o outro motivo. A gente começou aqui comentando que a taxa de juros nada mais é do que o remédio da inflação. Então, se a gente está falando que num cenário onde a gente tem uma taxa, uma inflação, uma pressão inflacionária, ou seja, uma inflação persistente, a taxa de juros está aumentando para justamente ver se a gente consegue reduzir a inflação. E aí, nesse cenário, também os fundos de papel com seus portfólios indexados à inflação estão remunerando, estão trazendo rendimentos mais robustos. Então, por isso que também a classe aqui tem esse destaque, porque geralmente são bons pagadores de dividendos mensais. Lembrando que a classe dos fundos imobiliários, ela é muito reconhecida pelos seus dividendos mensais. Então, isso acaba chamando a atenção de diversos investidores no momento, onde a gente tem uma taxa de juros mais elevada, uma pressão inflacionária, tudo isso dito. E aí, lembrando que quando a gente fala de uma taxa de juros mais elevada, e você me perguntou por que da correlação negativa com tijolos, a gente comentou, olha, a gente faz uma análise. Como que a gente faz uma análise para entender o valor dos imóveis que estão dentro de um fundo? Basicamente, a gente pega toda a capacidade daquele fundo, daqueles imóveis. Então, cada imóvel, imóvel por imóvel, a gente analisa. Quanto que é o aluguel? Quais são os inquilinos que estão hoje nesse imóvel? Qual é o preço do metro quadrado do aluguel? É uma região que é bem fomentada? Não, não é uma região que tem alta demanda, é uma região que sofre mais num cenário de uma saída de um inquilino, então é difícil repor esse inquilino. Então, tudo isso a gente vai avaliando. E aí, quando a gente avalia, a gente chega a métricas, parâmetros, e quando a gente chega às nossas premissas, basicamente, a gente faz um fluxo de caixa. Então, a gente projeta toda a receita que esses imóveis como um todo, que fazem parte do portfólio do fundo, são capazes de gerar. A partir dessa receita que esses imóveis são capazes de gerar, a gente traz esse fluxo futuro a valor presente. Se a gente está falando de uma taxa de juros num patamar elevado, quando a gente faz esse desconto do valor presente, quanto maior a taxa, consequentemente a gente tem um impacto no desconto. Então, acaba que tem um impacto direto no valuation dos fundos imobiliários de tijolos. Então, uma taxa menor, esse desconto em relação ao valor, o fluxo futuro em relação ao valor presente é menor. Então, acho que é importante entender o fundamento pelo qual realmente existe o impacto da taxa de juros, né? Legal, muito bom. E aí eu acho que vale, antes da gente separar aí mais a fundo em cada setor, a gente pensar um pouco na pessoa que está agora, né, sofrendo porque os fundos estão caindo e oscilando muito. Então eu acho que assim, primeira coisa, como que a gente convence essa pessoa, né? Não convencer, mas como que a gente orienta essa pessoa a se movimentar no mercado num momento como esse? Ou seja, vende tudo, melhor não vender, vende devagar, põe o pé no chão, vai tateando o fundo para ver como que vai. Sim. Isso é uma coisa. E a segunda, como convencer essa pessoa, principalmente esse investidor, que chegou no começo do ano ou no fim do ano passado, né, 12 meses atrás, num cenário totalmente oposto, com previsão de juros em baixa, de inflação mais ou menos controlada e que acabou um cenário que se reverteu. Como a gente convence essas pessoas a ficar no mercado de FIIs? Realmente, essa é uma das perguntas que eu mais tenho ouvido, né? O porquê ficar. Então, vamos lembrar. Primeiro, a gente está falando de renda variável. Então, para você ter seus
investimentos nessa classe, seu perfil tem que estar aderente a essa classe. Então, é um ponto inicial, porque pode não ser para todo mundo, né, Cesarotti? Isso é um ponto importante a gente falar aqui. Agora, se a pessoa já é um investidor, já está ali, eu gosto até de trazer algumas... É melhor a gente lidar com a verdade e lidar, né, com aquela situação para que a pessoa entenda bem. Olha, num cenário como o atual, é muito provável que a rentabilidade dos fundos imobiliários num curto período, né, digamos, nos próximos 6, 8 meses, talvez 8, 10 meses, vai perder para a rentabilidade do CDI. É muito provável. Principalmente se a gente estiver falando aqui dos fundos de tijolos. Mas a gente está falando de um curto espaço de tempo. Quando a gente pega essa análise dessa janela curtinha, a gente acaba ficando enviesado. Agora, quando a gente pega o longo prazo, a rentabilidade ela tem um retorno expressivamente maior. Então, eu fiz uma matriz, até uma análise, que eu tentava entender a relação risco-retorno. Então, eu fazia uma comparação, o IBOV, o IFIX, o IMAB, e tentava entender como que está o risco, como que é o retorno. E o incrível é que, numa janela maior, porque se a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está falando de uma janela de investimentos de longo prazo. Cesarotti, você não compra um apartamento hoje e resolve vender amanhã, né? É muito difícil. Exatamente. E se isso acontece, é um caso muito atípico, né? Então, a gente está falando do investimento do imóvel. Só para o desenvolvimento de um imóvel, o ciclo de desenvolvimento é um ciclo longo entre comprar o terreno, fazer o projeto, pegar todas as aprovações, desenvolver um empreendimento e ter o empreendimento pronto. É um ciclo longo. Então, a gente está falando do mercado imobiliário. No final do dia, os fundos imobiliários, ou eles financiam esses novos projetos, ou eles têm esse uso, essa exploração do uso do ativo como a forma de aluguel. E aí, trazendo aqui resposta à sua pergunta. Bom, a gente compra os fundos imobiliários para longo prazo. Numa janela de longo prazo, principalmente nessa comparação, foi incrível, porque os fundos imobiliários, o IFIX, ele teve um retorno muito mais parecido com o retorno do Ibovespa, mas ele teve riscos muito mais parecidos com o risco do IMAB. Ou seja, ele apresentou uma relação risco-retorno muito boa numa janela de longo prazo. E aí o que eu gosto de trazer para o investidor é: não se oriente ao curto prazo, porque a gente está falando de renda variável. E renda variável, no curto, até no curtíssimo prazo, se sai uma notícia que pode impactar o segmento, a gente acaba vendo uma oscilação, a gente acaba vendo uma queda pontual ali, uma queda muito específica. Mas se a gente olha para o longo prazo, a classe ela se demonstrou boa pagadora tanto de dividendos mensais com certa consistência, como também trazendo um retorno total atrativo, se comparado a outras classes. E aí, existem alguns pontos aqui também que eu acho que é importante, né? Primeiro, o investidor que entrou provavelmente no final de 23, ou entrou num outro momento que estava pagando os preços das cotas mais elevados, provavelmente ele, teoricamente, está perdendo dinheiro, né? Se a gente for friamente olhar no mercado secundário o preço da cota. Mas ele só efetivamente perde dinheiro se ele realizar esse prejuízo. Se ele não vender suas cotas, o dinheiro dele está lá. Ou seja, no final do dia, a gente está falando desse investimento a longo prazo. A gente já entendeu que nesse curtíssimo prazo, pelo menos nos próximos 8 meses, nós temos aqui um cenário traçado de alta da taxa de juros Selic, ou seja, mais desafiador para a classe. Portanto, é um momento de quem tem seus fundos, se não precisar do dinheiro, se não tiver outra necessidade, enfim, né? É importante lembrar que existem casos pontuais, mas quem tem seus fundos, mantenha seus fundos em seus portfólios. E, na verdade, né, se você comprou até mais caro, talvez seja até um bom momento para você fazer novas aquisições, reduzir seu preço médio, ou seja, potencializar seus retornos, porque os preços atuais, ou seja, o valuation atualmente,
está muito atraente. Muitos fundos imobiliários, eles estão sendo negociados com bastante desconto em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, oferecem oportunidades aqui de aquisição a preços muito atrativos. E aí, os investidores que têm, né, seus propósitos e estão mais alinhados com a classe, olhando principalmente para o longo prazo, eles podem se beneficiar aqui dos ganhos, principalmente, né, os potenciais ganhos de capital quando o mercado se recuperar, ou seja, tem um desconto de 25%, eventualmente o mercado recupera, e se ele quiser realizar essa venda, ele acaba tendo aí, né, esse potencial ganho de capital, esse potencial lucro. E aí lembrando que a classe ela tem uma característica que atrai muitos investidores. Ela tem os rendimentos consistentes, ou seja, apesar de todo esse cenário que a gente está falando, apesar de termos, né, uma alta taxa de juros, apesar de termos uma pressão inflacionária, a classe também ela é boa para fazer essa correção de inflação, dado que os principais, né, os contratos dos aluguéis, eles são regidos e corrigidos pela inflação, e como eu disse anteriormente também, os CRIs, vários deles também são indexados à inflação. Então, apesar desse cenário desafiador, a maior parte dos fundos, né, eu diria os fundos imobiliários como um todo, eles se mantêm como bons distribuidores de dividendos e dividendos atrativos, porque eles estão até maximizados quando a gente compara com o preço de entrada atual, ou seja, esse total retorno ele acaba sendo potencializado e o yield, o dividend yield, com o preço da cota mais barato, ele acaba sendo maximizado também, ele acaba tendo uma proporção maior, mais elevada, os dividendos acabam sendo até mais atrativos, ou seja, está remunerando mais por um preço de entrada menor. E isso, né, se a gente comparar com algumas outras classes, eles acabam pagando esses dividendos superiores a outras classes. Então, para quem está focado na renda passiva e gosta dessa característica, né, dos dividendos dos fundos imobiliários como bons pagadores de dividendos mensais, essa característica é um diferencial muito importante, porque os fundos eles se mantêm bons pagadores e com isso também, por mais que os preços das cotas estejam sendo negociados com desconto, não tem impacto no dividendo mensal. Então, eu enxergo até como um momento muito oportuno para quem pode fazer novos aportes, para quem pode fazer uma decisão com maior diligência, escolher os portfólios, os fundos que fazem parte ali do seu portfólio, para fazer essas novas alocações. Legal. Só para a gente dar uma explicaçãozinha bem matemática de padaria, assim, né, Fernanda? Que você falou que o yield cresce mesmo com o dividendo se mantendo, é aquilo. Se você compra uma cota por R$100 e o dividendo é 1, o yield vai ser de 1%. Se você paga essa cota a R$90, R$95 e o dividendo continua sendo de 1, esse yield vai crescer para 1,05, 1,07, 1,10, né? Então, só para o nosso internauta entender, né, que essa conta você consegue uma rentabilidade maior, mesmo que o dividendo não varie. E se você comprar, né, uso de papel, e aí eu vou passar para a parte setorial, uso de papel por aquilo que você já explicou, né, principalmente aqueles que estão lastreados em CDI, esses fundos eles têm a chance, inclusive, de pagar dividendos melhores nos próximos meses, né? Perfeito. Acho ótima a sua explicação, só até falando, é o famoso 1% por mês, né? O brasileiro busca aquele 1% por mês. E aí, o que a gente está falando, traduzindo aqui você vai ter um ponto de entrada que vai maximizar esse retorno, ou seja, você vai maximizar esse percentual que você ganharia por mês, o seu dividend yield. E sim, sobre a pergunta fazer um panorama sobre os segmentos atuais, é isso? Desculpa. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho, vou perguntar assim mais direto, dos FIIs de papel, né, eles tendem a pagar mais dividendos, porém, né, eles têm também um risco um pouquinho maior que cresce, porque como a dívida fica mais cara com o CDI e a Selic mais altas, eventualmente um devedor que não seja tão qualificado pode entrar em inadimplência, existe um risco um pouco maior, né? Então, acho que os fundos, a principal escolha, o principal fundamento para escolher um fundo de papel tem que ser esse, né? Perfeito, Cesarotti. Acho que o momento atual, ele traz certa cautela do lado do investidor,
Porque realmente, se a gente está falando, o cenário atual, as pessoas acabam vendo fundos de papel como bons pagadores de dividendos e acabam até migrando para a classe, né, sem entender o que está dentro desses fundos. Então, como ponto principal é conhecer bem esse portfólio, né? Entender o que são os CRIs, a qualidade desses CRIs nas carteiras, né? Então, entender qual que é a diversificação desses emissores, como que é a gestão do risco de crédito, entender um pouquinho dessa solidez desses ativos ali subjacentes dentro do próprio portfólio. E aí, o que eu enxergo no momento? A gente está falando, a gente comentou, uma inflação persistente, taxa de juros elevada, um cenário mais desafiador para a economia real como um todo. E o que isso traz? Isso traz realmente maiores desafios para as empresas, ou seja, né, a linha da receita da empresa, ela eventualmente as pessoas estão tendo mais incentivos para poupar do que para gastar. Esse é o intuito até da gente ter um aumento da taxa de juros Selic para conter a inflação, ou seja, tirar moeda de circulação. E a depender da atuação da empresa, pode ser que ela tenha algum impacto na sua linha de receita e, consequentemente, um aumento também, dado um aumento, né, da taxa de juros Selic, um aumento do custo da sua dívida. Isso pode trazer dificuldade para algumas empresas, dificuldade para honrar com seus compromissos, dificuldade para conseguir efetivamente pagar essa dívida, talvez com, né, entender ali um cenário que traz esse aperto monetário, sem dúvida alguma é um cenário que traz maior atenção, requer maior atenção. Com isso, a minha recomendação, principalmente dentro dos fundos de papel, é ficarmos atentos aos fundos, principalmente focarmos mais nos fundos high grade, ou seja, dar prioridade para esses fundos que têm uma melhor relação risco-retorno, são dívidas e papéis que são, né, que têm aqui, eu diria, melhor qualidade desses CRIs, até porque essas outras empresas que a gente comentou que podem vir, né, as empresas, esses CRIs que são mais high yield, pode ser que as empresas tenham maiores dificuldades e com esses, né, com essa dívida mais cara, ela não consiga honrar. E aí um ponto que a gente fala bastante, os CRIs high yields, eles hoje, atualmente, o spread em relação talvez um high grade não está tão elevado para justificar talvez o risco a mais. Então, na minha visão, o momento atual requer essa cautela e talvez faça até mais sentido ter uma maior alocação, principalmente em fundos que tenham CRIs de maior qualidade, do que, então, ou seja, fundos high grade do que os fundos high yield, né? Então, o momento atual é um momento de entender o que está nesse portfólio, entender quem são esses gestores, né? No final do dia, o gestor tem um papel muito importante ali. Até, digamos, tem uma sinalização de uma eventual inadimplência. É o gestor que vai saber lidar com isso. Então, o histórico desse time de gestão é muito relevante, pois a gente entende o quanto esse time de gestão consegue lidar com essas situações adversas também. Legal. Para a gente falar um pouquinho dos fundos de tijolo, a gente também estava falando de uma forma mais genérica, eu queria especificar um pouco cada um dos segmentos principais. Dentro desses, assim, a gente pode dizer que o setor de logística é aquele que está um pouquinho mais seguro hoje no mercado, diante, né, de um comércio eletrônico que não para de crescer, que continua se mantendo, de uma demanda muito grande por imóveis que a gente tem, principalmente no que se chama aqui no raio, né, de 30 quilômetros, no last mile, né? Então, sim, dá para dizer que esse é o setor que está mais tranquilo, entre aspas, em relação nesse atual cenário? Vamos lembrar que esse aumento da Selic, ele pode eventualmente reduzir também aqui como que eu posso falar assim, o consumo e também a demanda por espaços comerciais, né? A gente falou, as pessoas vão consumindo menos. O intuito desse aumento é para que contenha a inflação e que reduza isso. Então, isso tem um potencial de afetar negativamente aqui a ocupação de alguns
perfis de imóveis, né, até os rendimentos de alguns fundos imobiliários de tijolos. E aí, quando você fala sobre os fundos de logística, realmente chama atenção, porque apesar dos desafios, os fundos de logística, os fundos imobiliários, eles demonstram bastante resiliência, principalmente devido ao crescimento do e-commerce, né? Então, o e-commerce cresce e toma mais, né? Tem uma demanda maior por centros de distribuição, principalmente naquele formato que você comentou, nas regiões mais próximas aos principais centros de consumo, né? Então, é o famoso last mile, você quer comprar hoje, receber hoje ainda, ou receber amanhã no máximo, enfim. E aí, por isso, a gente vê que esse segmento e essa classe, né, dentro dos fundos imobiliários, tem performado bem e tem realmente eu diria que é como se fosse até um gatilho, né, positivo no âmbito do e-commerce, trazer essas maiores ocupações aqui, essa busca, essa demanda por esses centros de distribuição. Isso tem feito com que as taxas de vacância também, né, nesse ano, alcançaram aqui menores patamares históricos em algumas regiões dos condomínios logísticos. E então, com isso, a gente tem visto, né, uma manutenção de baixas taxas de vacância e também tem até uma característica importante e que acaba trazendo aqui uma resiliência também para o segmento. Eles têm contratos de longo prazo, né? Muitos desses imóveis têm contratos de prazos de 10, 15, 20 anos e acaba que esse contrato ele se torna muito mais previsível e com isso a gente tem um impacto e talvez até uma percepção, né, mais positiva desses fundos e traz até uma menor oscilação no mercado secundário, tá, dessa classe desses fundos. E aí, já falando dos outros segmentos também, os fundos de shoppings, né, pode ser que a gente veja aí alguma possível redução do consumo, então é importante a gente entender e acompanhar como que isso vai acontecer nos próximos meses, principalmente porque isso pode ter algum impacto em relação a uma queda de fluxo de pessoas, de clientes e até de vendas dentro desses shoppings. Então, é muito importante a gente entender o quanto que essas vendas efetivamente serão impactadas para a gente entender o quanto isso pode impactar realmente no rendimento dos fundos imobiliários. E aí, agora a gente está chegando, né, esse finalzinho de ano, dezembro é sempre uma época que os fundos de shoppings têm até um rally, sabe, Cesarotti? As pessoas acabam comprando bastante essa classe porque os shoppings pagam o 13º de aluguel, ou seja, as lojas, elas têm que Sim. pagar esse 13º de aluguel e como é um mês que tem muitas vendas, eles pagam até uns dividendos mais extraordinários ali, eu diria, os dividendos bem robustos. Então, a gente acompanhar como que vai se dar também essas vendas agora no mês de dezembro, vai ser algo importante também para a gente ter uma noção de como que é uma expectativa para essa classe ao longo de 2025. Dado que a gente está falando que já teremos um aumento da taxa de juros, né, amanhã sinalizado e possivelmente teremos outros aumentos que alcancem ali até patamares um pouco mais elevados do que os 14% ao ano em 2025. E aí, com isso, é um cenário que a taxa de juros ela está ali aumentada para reduzir esse consumo. Então, é esperado que vá ter algum impacto, sim, nos dividendos dessa classe. Mas aí, lembrando também, agora essa classe tem descontos mais substanciais, mais atrativos. Então, fundos que nessa mesma época a gente estava vendo negociados ali até em alguns momentos com ágio no ano passado, esse ano a gente está vendo com desconto e bons Sim, portfólios e sim, imóveis de qualidade. Então, aquele investidor que olha com detalhe o fundamento do fundo, ele é um investidor que já entendeu a dinâmica, ele já entendeu que, poxa, esse imóvel aqui, ele tem um valor,
né? Então, poxa, é um cenário macroeconômico que está impactando, a gente está falando de renda variável, querendo ou não, tem esse impacto, apesar de termos o imóvel físico, o imóvel que está ali, mas tem toda essa conjuntura macroeconômica que impacta, e aí aquele investidor, ele percebeu, poxa, ele percebe, poxa, eu comprei esse mesmo fundo, eu olhei todos os imóveis, eu entendi que era um fundo que tinha boa capacidade de valorização desses imóveis, boa capacidade de geração de receita, poxa, eu já comprei esse fundo no momento lá atrás, pagando até mais, entendendo que era bom. Agora, pagando bem menos, eu vou maximizar o meu retorno, poxa, eu vou, né, assim, esse investidor que é um pouco mais sofisticado, ele entende, né, que aqui agora é um momento muito oportuno. E aí, para finalizar, né, eu acho que o segmento de lajes corporativas realmente é um segmento que a gente tem visto que mesmo o ano de 2023, quando a gente viu retomadas significativas de vários segmentos, ele foi um segmento que ainda tem um delay se comparado ao segmento de shoppings, de logística. E aí, ele é um segmento que ainda não, assim, a gente teve da noite para o dia a interrupção do trabalho presencial, já diversas empresas retomaram, né, esse trabalho presencial, esse formato de trabalho, até um trabalho híbrido, enfim, mas ainda assim, escritórios que estão em regiões, talvez eu diria, mais distantes, que não são os principais centros né, os principais centros de São Paulo, ou né, os principais centros de cada cidade, essas regiões elas sofrem mais. Então, ainda tem alguma vacância mais elevada, então são regiões que é um pouco mais desafiador para conseguir novos aluguéis, e principalmente né, novos inquilinos e principalmente pagando o aluguel que era esperado, né? Então, por isso até essa é uma classe que eu gosto de ficar aqui atenta, ao mesmo tempo que eu entendo que existem prédios de altíssima qualidade que com os preços de cotas atuais, assim, realmente é uma excelente oportunidade. Maravilha. Eu queria agradecer demais a Maria Fernanda. A gente já vai indo para 40 minutos de conversa, não queria tomar mais muito seu tempo. Eu agradeço demais aí por essa verdadeira aula que a gente teve aqui no FIS.com.br com a Maria Fernanda Violati, que é analista CNPI, que já passou por diversos grandes nomes aí do mercado, né? E está aqui com a gente hoje no FIS.com.br para dar essas dicas aí para o investidor. Acho que a gente pode encerrar com uma última pergunta. Então, o importante mesmo é o investidor conhecer o fundo, né, Fernanda? Porque a gente ouviu você falar, né, tanto na carteira de crédito quanto no portfólio de imóveis, o importante é que o investidor acompanhe relatórios, leia o noticiário, né, ouça os analistas que ele conhece, siga nas redes sociais e tal. Eu queria que você desse essa última resposta e, claro, deixasse aí o seu comercial, onde a gente pode encontrar justamente as suas dicas e informações para a gente te acompanhar nas redes e ficar por dentro de tudo que está rolando. Obrigada, Cesarotti. Eu que agradeço. Um grande prazer participar aqui com você e com todos que estão nos assistindo e ouvindo. Realmente, assim, orientação para os investidores é muito delicado dar qualquer recomendação sem que eu conheça né, o seu momento atual, que eu conheça a sua realidade, as suas necessidades financeiras. Mas se eu puder dar uma dica e uma orientação básica, é que você não haja por emoção num cenário onde que talvez você deveria estar tendo uma atitude oposta, né, uma visão oposta, ou seja, ao invés de vender como né, o efeito manada, deveria estar até enxergando como uma oportunidade de alocação na classe. Então, tenha bastante cuidado, porque buscar também sempre a bola da vez acaba te trazendo muito mais prejuízos do que efetivamente bons retornos. E carteiras, né, investimentos consistentes e com bastante disciplina né, em relação a aportes né, a longo prazo, a gente vê que é muito mais sobre ter essa disciplina e essa consistência do que efetivamente acertar qual é a bola da vez. Então, a gente já viu isso por grandes investidores, né, Warren Buffett, entre vários outros investidores aqui que têm suas estratégias de sucesso e contam bastante sobre isso. E aí, se eu posso falar sobre o momento atual. O IFIX, nesse momento, está negociando aqui com aproximadamente
15% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, né? Então, o preço de mercado em relação ao valor patrimonial com em torno de 15%. A gente tem classe de lajes corporativas negociando na média em torno de 40% de desconto. Shoppings, em torno de 23% de desconto. Varejo, em torno de 20%. Fundos de fundos, aproximadamente 19%, 20%. Galpões logísticos, 17%. Fundos híbridos, em torno de 14%. Fundos de papel também estão com desconto, em torno de 10% de desconto. Então, minha orientação é, ao fazer a sua seleção, ao fazer a sua escolha dos fundos, priorize fundos com imóveis bem localizados, com contratos que você tenha maior solidez, com inquilinos de setores mais resilientes, entendendo esse cenário, essa conjuntura macroeconômica, já comece a entender, tal segmento, poxa, isso faz sentido, essa empresa é de tal setor, talvez esse setor vá sofrer com alguma mudança de comportamento, talvez, né? Então, assim, começar a fazer uma análise mais crítica, conhecer esse portfólio, a qualidade desses ativos, a localização, né, e entre outras questões, a diversificação de locatários também é muito importante, entender se nessa questão dos setores, se eles são suscetíveis a crises econômicas, isso é muito, crucial para fazer uma análise mais crítica. E aí, se você tem bons fundamentos, e se você entendeu que você está, olha, eu conheço esses imóveis, né? Minimamente eu olhei o portfólio do fundo, eu gostei, tem bons imóveis, tem bons inquilinos. Poxa, está passando por uma oscilação no mercado secundário, mas eu estou confortável porque eu sei que o fundo tem valor, esses imóveis têm valor, você vai permanecer recebendo seus dividendos, né, todos os meses, e você vai ter realmente essa oscilação no secundário em relação ao preço da cota, mas lembrando que para aquele que está orientado a longo prazo, essa oscilação talvez tenha menos relevância se a gente olha num horizonte longo. Então, acho que hoje, né, assim, se eu posso falar, ponto muito importante, diversifique sua carteira, não mantenha uma carteira, agora o momento talvez seja mais favorável para os fundos de papel, vou alocar tudo em fundos de papel, vou vender os fundos de tijolos. Provavelmente essa sua estratégia, você vai perder dinheiro e você vai comprar caro, né, alguns fundos, e aqui eu falei a média como um todo, né, esses percentuais são da classe como um todo. Existem fundos dentro de cada uma dessas classes que estão negociando próximo aos seus valores patrimoniais e até um ou outro ali que está com um pequeno ágio. Então, por isso que eu tenho essa recomendação de também entender onde você está colocando seu dinheiro, porque a emoção é sua principal inimiga. Ou seja, agir pelo, agora, nossa, já perdi tanto, agora, nossa, está caindo tanto, eu perdi dinheiro, vou vender antes que eu perca mais. Na verdade, você ainda não perdeu dinheiro até você fazer essa venda, até você realizar essa venda, realizar esse prejuízo. Então, isso é muito importante. E aí, uma carteira diversificada, ela mitiga seus riscos, né? Então, sem sombra de dúvida, ela vai te trazer aqui uma possibilidade também de você ter uma exposição em algum segmento, que pode ter uma retomada no momento, enfim. Então, é importante a gente ter essa descorrelação através da diversificação da carteira, tá? E aí, escolher quem são esses gestores, esses gestores desses fundos, a qualidade da gestão é muito importante, principalmente porque, se a gente for parar para pensar, ela é o coração do fundo, né? Então, são gestores que vão efetivamente tomar a decisão de aloca no imóvel, compra um imóvel, vende esse imóvel, troca o inquilino. Então, entender o histórico desse time de gestão é muito relevante, é muito importante. O quanto esses gestores têm conhecimento, têm capacidade, fizeram vendas, compras, a estratégia é assertiva, né, ao longo dos anos. Então, acho que isso aqui também é muito relevante. E observar o rendimento, consistência, qual que é a consistência ao pagar esses rendimentos? É um fundo que oscila com muita frequência, um mês paga R$1, outro mês paga 50 centavos, outro mês está pagando 30, outro mês está pagando 80 centavos. Como que é a consistência em relação ao pagamento dos dividendos, né? Esses dividendos, eles são pagos com patamares, geralmente não tem uma oscilação grande, também acho isso relevante. E aí, atentarem que esse momento é esperado que a gente tenha
essa maior volatilidade. Então, esteja ciente dessa maior volatilidade. E aí, entenda, esse risco é para mim ou não é? Porque se você deita no seu travesseiro e se você tem um desconforto, né, com esse risco dessa oscilação, mesmo que seja num curto prazo, então talvez você não deveria ter esse investimento em fundos imobiliários. Então, é bom até para você conhecer e realmente entender o seu perfil de investidor. Legal. Muito obrigado. Onde a gente te acha? Deixa o seu Instagram, Fernanda, para a gente poder te encontrar aqui nas redes sociais e acompanhar seus comentários, suas indicações e suas opiniões. Perfeito, Cesarotti. Obrigada até pela oportunidade. Bom, para quem quiser conhecer mais sobre as minhas análises, né, eu estou ali no Instagram, @mafeviolati, 2 T's e I no final. Eu tenho ali um curso de fundos imobiliários, eu tenho também sempre falado sobre análises, qual é o momento, tentado trazer um pouco mais de educação e conhecimento da classe para vocês. Então, convido a todos a me seguirem ali também. É isso aí, também recomendo. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado para você que acompanhou a gente no fis.com.br, aqui no canal no YouTube, durante esses quase 50 minutos. Uma ótima noite e até o próximo vídeo.